Muito boa noite, pessoal. Anúncios imóveis no litoral norte gaúcho. E essa noite com vocês também vai ter um convidado muito especial, o convidado Marcos Santos, uma referência no mercado imobiliário que já formou inúmeros corretores e eu tenho certeza que essa live vai agregar muito para você. Então, enquanto ele não entra, a gente vai começando aqui. Então, nessa live a gente vai falar um pouquinho de anúncios, imóveis, mercado imobiliário. Se vocês tiverem dúvidas, também fiquem à vontade aqui para estar conversando, pedindo opinião, que a gente vai estar conversando e passando para vocês tirar todas as suas dúvidas, certo? Só aguardar aqui o seu Marcos, que a gente já começa em um instante. Bom, essa semana, pessoal, é uma semana curta, véspera de feriado. Não são todos que vão estar conosco hoje. Muita gente com certeza já saiu para estar curtindo. Deixa eu achar o seu Marcos aqui. Marcos. Cadê o seu Marcos? Oi, Opa! Agora deu bah, certo? tudo, perfeito. Agora deu. Ah, que Tava bacana. Cara, que falando cenário bonito. ali do teu trabalho, né? Que é incrível. Hoje a gente vai ter uma aula, né? Porque nós corretores a gente não entende muito, né? A gente não domina esse mercado, né? A gente não tem essa linguagem que vocês têm. E eu estava explicando para o meu público ali que antes de eu ser teu cliente, eu te escutava no podcast, né? É verdade. Mas não ligava a tua pessoa ao podcast, né? Eu escutava muito. Eu gosto muito desse podcast, eu também tenho um canal que é o Corretor em Foco, então eu gosto quando estou dirigindo, quando estou viajando. Mas vamos lá, Bruno, se apresente aí, fale um pouco de você aí para o nosso público aí que está nos ouvindo aí. Ah, com certeza, certo. Prazer, eu sou o Bruno. Alguns já estão aqui, talvez não me conheçam, né? Mas quem está aqui comigo também já me conhece, óbvio, né? Sou gestor de tráfego hoje, desde... Gestor de tráfego, especificamente, já faz uns 3 para 4 anos, né? Mas no mercado digital desde 2014. Desde 2017 já tenho agência de marketing digital. Então, quando ainda era um pouquinho de selva, já estava cortando os capins, né? Nessa época. E hoje, né, a gente atua somente na área imobiliária, justamente para entender tanto a estrutura do mercado, desde a captação do cliente, entender a demanda do cliente, entender a sazonalidade, para entregar sempre um trabalho muito mais assertivo. Então, hoje a gente vem desenvolvendo esse serviço de tráfego imobiliário focado justamente para poder entregar um resultado acima da média. Porque a gente tem notado que quando não tem também a parte da expertise do mercado imobiliário, acaba que tendo uma baixa de resultados, não porque não sabe fazer o anúncio, mas porque não conhece o mercado. Então a gente vem trazendo isso para conscientizar também o mercado, gestores, corretores de imóveis, de que sim é possível fazer um trabalho com mais regularidade do que seria normalmente se a gente só fizesse, né, um simples anúncio, certo? Sim, eu prestei atenção, teve um dos capítulos, um dos episódios que tu falou muitas vezes o corretor quer anunciar uma exclusividade, né? E aí tá com preço errado, faz todo um trabalho diferente e acaba não dando resultado e daí culpa o gestor, né? Mas na verdade ele está com o anúncio errado, na hora errada, no local errado, muitas vezes no bairro errado, né?
Eu queria que explicasse um pouco mais, porque isso é uma linguagem que tu entende muito. Exato. Isso é meio difícil de falar às vezes, né? Principalmente para quem trabalha com exclusividade ou captação, você sabe, né? E, Sim. mas como a gente vai anunciando com muita frequência e diversos imóveis, não só de determinada região do Rio Grande do Sul, a gente já pegou de BH, do Rio de Janeiro, São Paulo, aí a gente vai vendo similaridades entre anúncios e imóveis, porque num dia você vê imóvel sendo anunciado, gerando inúmeras visitas, e no outro mesmo, um outro imóvel em outra cidade com características similares não gera o mesmo resultado. Mas qual é a pergunta, né? E eu te digo isso por quê? Porque a gente usa sempre uma técnica padrão, né? Que a gente usa o método capa de livro hoje, que é um método que a gente usa para gerar um resultado muito mais linear e qualificado. É igual seus livros atrás de você. Livro é livro, né? Ele tem toda uma estrutura que ele tem que seguir para ser um livro. Então ele tem uma capa, ele tem um título, ele tem um subtítulo, o nome do autor, uma introdução. E um anúncio ele tem que seguir também uma certa hierarquia de prioridade de informação. E quando ele não segue essa prioridade de informação, o anúncio por si só ele já gera resultado errado. Então a comunicação ela se torna muito importante nesse caso. Faz sentido? É, é, faz muito sentido, porque se tu não passa a linguagem certa, tu também não atrai o público certo, né? Entendeu? A gente fala muito nessa parte, na parte de treinamento, que tu tem que fazer o básico, que é conhecer o produto. Não adianta nada tu largar um produto para um gestor, gastar, que nem vocês investem pesado na mídia, tudo, se o cara não conhece nem o imóvel, nem o básico. E aí o lead, eu acredito muito que o lead se esquenta. Tu pode pegar o cliente, aquele que já passou, que ele já aprimorou todo a capacidade dele de compra e tu ter a sorte dele entrar e tu vai pegar e vender o imóvel em seguida. Mas normalmente eu acredito mais em se esquentar o lead, fazer uma visita olho no olho, conversar, entender o cliente, escutar bastante, porque nós corretores muitas vezes a gente acaba não esquecendo e não ouvindo o cliente. A gente quer vender o que a gente tem na prateleira e esquece de perguntar, como tu mesmo citou o exemplo do livro, tem etapas. Eu até gostaria que falasse um pouco mais para a gente sobre essa parte de preparar o cliente, né? Preparar o corretor, porque você está no meio dos dois, né? Tu tem que agradar o cliente, tu tem que agradar o corretor, né? Tu tem que conseguir formalizar uma coisa que muitas vezes nem o corretor faz, né? Exato. A gente sempre faz esse trabalho de educação, principalmente no meu Instagram, eu tento sempre educar essa parte. É complicado, porque a gente tem crença, a gente tá cheio de viés, de confirmações, e tem coisas que a gente vê e que a gente olha o outro fazendo e acha que está funcionando. Por exemplo, hoje eu e meu gestor, a gente estava olhando os anúncios aí em Shangri-La, né, de um outro anunciante, e a gente viu que só nos últimos 10 dias foram trocados os anúncios. Ou seja, a gente sabe que não está dando resultado, entendeu? Então a gente sabe que algumas coisas não estão funcionando como deveriam, né? E não só para algumas pessoas e para outras. Então a gente começa a identificar padrões. As pessoas às vezes olham você anunciando e acham que você está faturando milhões, né? Quando na Sim, verdade o sim. anúncio não está gerando resultado. A quantidade de empresas imobiliárias, corretores que têm anúncios que não geram resultados ativos são enormes, né? Tanto que você me contou também de algumas situações, não deveria acontecer, entendeu? Acontece, Sim, mas isso ocorre porque a gente acaba enxergando o vizinho e a gente acha que o vizinho está fazendo certo, mas o vizinho não está fazendo certo, sim, né? Tanto que o nosso método ele assusta, porque ele foge do comum. Claro, sim, hoje em Shangri-La a gente é um pouco conhecido, né? sim. Mas fora dessa região a gente às vezes leva um choque assim de cultura. Pode falar. Sim, isso é bastante verdade, assim, que você tem falado, porque tem muito copia e cola, né? E nem sempre está dando certo, mas a mídia aparece, quem olha, assim, quem está do outro lado, acha que está dando resultado. E empresa tem que ter venda, empresa tem que ter resultado, entendeu? Se o corretor não vender todo mês, o que ele fez o mês inteiro no imobiliário? Tudo bem, tu tá
Exato. tá iniciando tua carreira como profissional, tu ficar 1 mês, 2, 3, até 5 meses sem vender, tu tá aprendendo, mas depois de um certo tempo tu tem que vender, entendeu? E eu vejo que nós corretores, assim, até eu tive essa queixa contigo quando a gente fez, antes da gente fazer o contrato, é que a gente está viciado em lead e quer o lead quente, né? Ele quer o lead bom, ele não quer investir pesado e ele não quer investir na profissão dele. E se tu parar para pensar, você investir no seu próprio Instagram é barato. Quanto um médico investe na profissão dele, em faculdade, em pós, em residência? Quanto ele investiu para depois ele começar a trabalhar? Nós, corretores, a gente começa a trabalhar, contrata uma pessoa que nem você e você vai nos trazer o cliente, entendeu? Então, eu acho que você nos dá uma oportunidade de ganhar mais. Mas muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Não, não, mas faz parte, não dá para levar pro pessoal, né? Mas, 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 mas fala ah, mais desse teu método, que isso é importante para nós aqui do litoral, aqui, que é bastante importante. esse método, a história dele vem lá de 2021. É a primeira vez quando o Antônio ele me convidou para fazer parte desse projeto do tráfico imobiliário. Eu fiz o curso na época do David Rocha. E conhece o David Rocha? De nome, de nome, assim. Não, sensacional. Com ele que eu aprendi mesmo a focar no mercado imobiliário. E o que aconteceu? Ao longo do tempo, eu comecei a ter resultados, mas eu não tinha resultados regulares. Isso me incomodava. Como é que eu ia vender um serviço se eu não sabia se eu ia gerar resultado para o Marcos amanhã? Entendeu? Então a gente marcava uma reunião, tudo massa, já pegava a indicação, chegava na hora do vamos ver, não via. Né? E isso me agoniava. E a gente, em agência, a gente chama isso de churn, né? Perder o cliente. E não tinha jeito. Então eu comecei a estudar, né, entender como é que a pessoa enxerga esse anúncio, por que ela estava chegando desqualificada com o meu cliente. E aí que a gente começa a entender de fato que ele estava entendendo errado em comunicação. Então, coincidentemente, na época eu tinha vindo morar a primeira vez aqui em Curitiba. Nessa primeira vez eu já estava buscando. Né? E como é engraçado como a gente como busca algo, a gente começa a atrair algumas coisas, né? E teve um dia que eu e minha esposa a gente foi no sebo e nesse sebo eu estava procurando já livros sobre copy, redação publicitária, encontrei 2 livros antigos de redação publicitária. E por coincidência, dentro desse livro tinha alguns anúncios de jornais, isso das décadas de 90, 80, de empreendimentos aqui em Curitiba. Assim, ó, engraçado, cara. Parece que foi feito assim, tipo, era para eu pegar aquele livro. Então, claro, né, era outro tipo de venda na época, né? Era Sim, réis, eu acho. E isso me chamou a atenção, então eu comecei a prestar atenção aos detalhes, que sempre tinha uma imagem. E se você lembrar do jornal, ele tem o título, o subtítulo e o parágrafo. É a estrutura, né, de um bom anúncio. Daí eu comecei a pegar uma revista Veja na mão, onde eu via a Fazenda Boa Vista, né, e como é que era o anúncio? Título, subtítulo e uma imagem do projeto. E aí eu comecei poxa, deu certo naquela época para eles, vai dar certo também. Daí eu comecei também a estudar copy. Na copy, um dos princípios é que o título é praticamente 90% do seu anúncio. O título é a primeira coisa que a pessoa vai ver quando ela passa em algo. Se você abrir a CNN agora, você vai ver inúmeros títulos. Você só vai no título que te interessa. Você vai procurar a palavra-chave que te sim. interessa e vai parar ali. O resto é irrelevante. Então as pessoas às vezes não olham o Instagram como se fosse, não sei, um negócio mágico. Mas na verdade é um grande portal de notícia. Então você tem que colocar uma palavra-chave bem clara. No caso, por exemplo, Shangri-La. Você tem que destacar Shangri-La. Destacou Shangri-La, o resto é interesse do cliente. Só claro, depois que mais pessoas começam a fazer igual, a tendência é o leilão subir, natural. Então, com isso, eu comecei a notar que o resultado começou a ter uma regularidade. E isso eu aplico também em mim. Então, depois de 2021, a partir de 2022 para 2023, a regularidade ficou muito linear. Nunca mais teve aquele problema, será que vai dar certo? Não, o problema, a conversa é outra hoje. O que está acontecendo de objeção com o cliente? Porque o cliente não tem mais a desculpa de chegar desqualificado.
Né? O cliente ele já chega entendendo o que está sendo ofertado para ele. O que a gente enfrenta de dificuldade dependendo da região? Leilão alto, né? Como eu faço esse papel de educador também, tem pessoas que usam o método, não tem problema nenhum, tem que usar, porque todo mundo ganha, uma comunicação mais eficiente. Sim. Qualidade do lead, às vezes pode variar, mas isso aí, geralmente, na maioria dos casos, a qualidade do lead está na visão do corretor. Como você falou, né? Você tem que esquentar o cliente. Então, na maioria dos casos, o cliente não chega como o corretor queria, está tudo bem. Mas na maioria dos casos, esse cliente que chega, ele chega qualificado. É muito raro ele ser muito fora do escopo, entende? Então a gente começou a notar que esse método ele foi validado. Então a gente já aplicou no alto luxo, alto padrão, baixo padrão, médio padrão, e não varia. E o que variava, a gente notava quando botava um produto diferente? Era a oferta. Então, a maior variável dentro do método é o produto, a liquidez, valor e o interesse no produto. Ficou um pouquinho claro? Sim, pelo que deu para entender, traçando uma meta boa, se alcança o objetivo, né? Principalmente se o preço também ajudar. Também não adianta um preço tu quer agradar o cliente, diz para ele que o imóvel vale uma quantidade de dinheiro que não vale. E aí vai anunciar, não vai atrair, porque hoje o cliente, antigamente ele lia o jornal, como tu disse, ele vinha até as imobiliárias. Hoje ele pega o celular, visita 5, 6 imobiliárias e visita o mesmo imóvel com várias linguagens. Quando ele vai conhecer o imóvel, ele já sabe, muitas vezes, inclusive até mais que o corretor, né? Então a linguagem tem que ser clara, né? Mas vou te falar que chega lá é o lugar que mais hoje é um dos lugares mais difíceis de anunciar, justamente por essa cultura que criou em cima do anúncio. Acho que E, por metro quadrado, acho que não tem assim lugar que mais anuncia. sim, hoje, aqui, tu que trabalha o Brasil todo, o lead aqui é mais caro, né? Mas, cara, hoje, Mas, e simplesmente por, né, claro, né, vocês conhecem cada um que tá aí, é natural um procurar inspiração no outro. Só que, como eu te falei, o leilão ele sobe, naturalmente. É a mais cara. Eu achava, antigamente era balneário, mas hoje o Shangri-La é um pouco assim mais chatinho. Então é muito comum, natural, não é comum, né? Não deveria ser, né? Não ter sim. resultado. Hoje já é natural falar uma casa de 15, 20, 30 milhões é natural aqui. Há 4, 5 anos não se falava esses valores, né? Hoje tem mais de 10 casas acima de 20 milhões, né? Então, são números altos, são comissões Altas, né? gordas, né? Bem gordas, né? Dá para trocar de imóvel, né? E da quantidade de cliente, qual é os estados que tu mais tem cliente, assim, explica para nós um pouco a diferença, porque a gente também tem apesar de tratar bastante com o público de Xangri-Lá, Porto Alegre, Novo Hamburgo, nós já estamos atendendo públicos de outros estados. Isso é muito bom para nosso município, né? Uhum. Eu já estou fazendo vendas para outros estados, Legal. já fizemos até para o Mato Grosso do Sul. O pessoal está investindo aqui. Isso é bom para todos nós, né? E qual é a linha que tu segue, assim, que tu vê essa diferença aí? Porque tu que está do outro lado, né? Tu deve notar alguma coisa. Sim, a principal diferença em questão de captação é igual no Brasil todo, é comportamento humano. Né? Vai funcionar, já anunciamos em Portugal, nos Estados Unidos, comportamento humano é igual. O que vai mudar é a questão de atendimento, né? A questão da cultura local. Por exemplo, o português ele é muito chucro, né? Desconfiado. O mercado digital é uma coisa nova na Europa, então não é algo tão simples de estar aplicando. Por exemplo, os Estados Unidos é um mercado mais maduro, mas é muito regulado. Então você tem que seguir regras. Você não consegue, por exemplo, definir uma faixa etária que você quer atingir. Você é obrigado a anunciar uma faixa etária mais ampla. Então a comunicação do anúncio, ela já obrigatoriamente ela tem que ser clara, senão ela já vai ser falha. Porque aqui no Brasil, se a gente colocar um interesse, a gente consegue dar uma maquiada no anúncio ruim. Mas lá nos Estados Unidos não. Né? E o melhor marketing do mundo está lá hoje, né? No É, Brasil, o Nordeste ainda
está desenvolvendo ainda. É um passo mais lento, mas está indo, bacana. A parte de Palmas, aquele interior ali, Pará, São Luís, um pouco mais lento o processo, até porque por exemplo, Palmas é uma cidade pequena, a gente vê que às vezes não tem aquele ímpeto, né, assim, não tem para Sim. onde querer ser, entende? Mas já Guiana já é mais pujante, mas também é muito inflado. São linguagens diferentes. Uma vez eu fui fazer um trabalho para um cliente em Jurerê, eu acabei negociando um imóvel lá, e aqui no nosso litoral a gente recebe muita dação, parcelamento, dinheiro. Então se compra um imóvel caro e coloca um monte de imóvel e prestação, e carro, e imóvel no negócio, junta um bem bolado e sai o negócio. E Jurerê, não, é só dinheiro. A casa é 5 milhões, tá, ele baixa 100 mil. Não existe isso aí. O cara mandar uma proposta de uma casa de 5 por 4 milhões, vou esperar a notícia, o cara nem te responde. Então, a gente demorou um tempo para fazer o negócio em Jurerê, mas eu fiquei abismado, assim, conversando com os corretores, como é diferente. Pô, Jurerê Internacional é aqui do lado. Não é São Paulo, Rio, nem Salvador, é aqui do lado. E é uma linguagem totalmente diferente. Eu imagino como é que tu consegue fazer essa leitura para conseguir classificar, para conseguir chamar esses clientes para nós, né? Porque tu é um gestor e tu tem um desempenho grande no mercado. Né? Então, tu não chegou, digamos, tu não está num patamar à toa, na sorte. Não, foi trabalho, foi bastante trabalho. Tu desenvolveu técnicas, atendeu muitos clientes, errou e acertou bastante. Tanto que hoje vários profissionais te procuram, né? Então, isso aí é mérito seu, entendeu? E desde o início, esse método tu fez desde o início ou tu começou com o tempo, tu foi melhorando? Como é que ele foi? Não, mas sempre foi aperfeiçoado e obrigado pelo elogio, né? Mas eu, assim, desde pequeno eu sempre fui muito autodidata, né? Então eu sempre tive muita facilidade para aprender qualquer coisa, né? Eu já fui DJ, tive muito sucesso como DJ. É, Aham. Tem até o perfil até hoje. meu Mas na época meu filho foi DJ também. foi que bacana. Foi. Mas eu não consegui ser duas pessoas ao mesmo tempo, né? Eram dois perfis distintos, né? Então tem o Bruno que ele é muito técnico e o outro Bruno era muito festeiro, né? Então era dois perfis assim que não tinham sinergia, né? E deu com a Sim, sim, sim. pandemia, para mim abriu a oportunidade de continuar no mercado digital, eu achei muito mais cômodo, né? Até porque acabei entrando até em depressão na época de DJ, porque quando você está tocando, você acaba absorvendo muita energia, pessoas, álcool, então não é Sim. um ambiente assim muito agradável permanecer muito tempo. Mas foi bacana, tive resultado, fazia muito bem feito. Mas eu cheguei num patamar onde eu tinha que investir muito dinheiro para estar subindo. Então eu optei por estar trabalhando o mercado digital. Então, a partir dessa época, eu comecei a focar em desenvolver produtos. Só que na época eu vendia tudo e não vendia nada, não era específico, né? Não era especialista. E a partir disso, quando eu comecei a focar no mercado imobiliário, eu comecei a traçar um plano para ser o melhor de fato, Sim. né? Querer entregar o melhor resultado possível, né? Então, hoje, até as pessoas que trabalham aqui dentro têm que seguir essa cultura, não por mim, pelo cliente. Porque, por exemplo, né, a gente tem campanhas, às vezes, aqui, que a gente tem demanda, às vezes a demanda sobe, e tem campanha que ela vai gastando e não gera resultado, né? Então, às vezes, isso é chato, é incômodo. E gera incômodo em mim, né? E gera Sim. incômodo no cliente. E isso não pode acontecer. Então, é uma cultura nossa de manter sempre tudo dentro do padrão de custo, como se fosse nosso. Porque se a gente cuidar com o dinheiro do outro, não faz sentido. Então, a gente desenvolveu, além do método, uma cultura de abraçar como se fosse nosso, de prever já o problema. Então, a gente, além de um método, a gente abraça a causa num ponto que você basicamente pode dormir tranquilo, entendeu? Eu até gostaria que tu falasse o teu canal do podcast, porque tu dá dicas, né? Eu lembro esses dias tu falou uma dica sobre que muitas vezes um cliente alto padrão ele pode estar lá no TikTok e que ninguém
anuncia. E aí eu lembrei, porque eu de vez em quando, eu não vejo o TikTok, mas muitas vezes eu pego e entro num Reels, porque eu não quero falar com ninguém, eu não quero, eu só quero ver besteira mesmo, dar risada. E ali pode aparecer um anúncio. E daí tu estava falando assim que muitas vezes está todo mundo bombardeando no mesmo canal, na mesma região e está deixando um canal de fora, entendeu? E eu gostaria que falasse um pouco sobre os outros canais, porque o teu trabalho não é Os outros, somente um né? canal, né? Não, mas hoje o foco tá totalmente no Instagram e depois no Google. E vou te falar, o Sim, Google ele ainda tá muito imaturo no Brasil. E é uma baita oportunidade, mas ele é caro, né? Em contrapartida, ele é o mais caro deles, é o mais caro. né? Tem muito, né, se falar do LinkedIn, mas a gente que está no meio, a gente tô em mentorias, né, grupos, né, a gente tem outras pessoas trabalhando, a gente não vê o resultado assim prático, a ponto de falar, vamos investir lá, sabe? Poxa, vamos pegar teu dinheiro, vamos botar no LinkedIn, que vai sair resultado. Claro, o LinkedIn é uma plataforma muito segmentada. Quem está ali dentro, né, tá para um propósito muito claro. Sim, sim. Mas eu até tô com uma mentoria para fazer, até um especialista aqui de Curitiba, em LinkedIn, para estar, né, me especializando nessa parte. Não é difícil fazer anúncio no LinkedIn, mas de maneira alguma, mas é bom a gente ter um profissional que já tem esse resultado e vê acontecendo. Porque, por exemplo, o LinkedIn, para quem não sabe, um anúncio já começa com R$ 20 por dia. Né? Para a maioria dos corretores é um dinheiro alto. No mês é Sim. R$ 600, quase meio salário mínimo. Então, a gente sabe que isso impacta no bolso de uma maneira direta. Então, mas tem cliente lá dentro. E eu digo isso Tem, porque, exato. tem. No YouTube você anuncia, tem um cliente lá. Só que, claro, quanto mais você vai abrindo os canais de mídia, você vai precisando do BI, né, da inteligência de negócio. Então você vai ter que ter acompanhamento de métrica, só que você vai ter que aumentar a sua equipe, um analista de dados, porque o analista de dados ele consegue entender o que está acontecendo com seus dados, onde que está gerando mais retorno, e muitas vezes, né, os dados também mostram umas coisas que você não quer ver. Por exemplo, você investiu 10 mil em LinkedIn, não retornou uma venda, entendeu? E, sabe? A mídia é cara em todos os Mídia, sentidos. cara. Mas ainda eu vejo que ainda o Instagram tu alcança um público maior com um valor menor, entendeu? O Se Instagram, for o custo-benefício dele. se for para Exatamente. televisão é muito maior, se for para o jornal é muito maior, entendeu? Ainda custo-benefício, ainda o Instagram para mim, eu acredito que deve ser o melhor. E tu que está no outro lado, que está na ponta da pirâmide, aí tu deve saber certinho o que mais dá resultado, né? Exato. O Instagram, ele é o suprassumo, eu acho, do ramo imobiliário. Até porque pela experiência que o cliente tem e pela conexão que dá para gerar. O Google, ele não fica atrás, mas o Google, ele tem um custo de aquisição de cliente mais caro, mas ele é mais qualificado. Mas, por experiência, corretor imobiliário prefere mais volume. Por quê? Mais trabalho, entendeu? Sim. Trabalho é funil. O Google, muitas vezes, ele trava mais o funil, então tem que ter um orçamento também robusto. O Instagram também precisa ter um orçamento robusto, mas dependendo do investimento no Google, às vezes fica travado o seu retorno, entendeu? É porque E eu vejo ali do pessoal do 6 em 7, a maioria é Face e Instagram. É muito difícil eles chegarem ao 6 e 7 por outro caminho, né? E é montinho montão, né? Não exato, adianta. exato. E bem isso, o Instagram é uma plataforma onde é muito cômodo estar, né? No Google, uma pesquisa, e já tem até dados que muita gente está pesquisando no TikTok, no Instagram. Então o Google também ele perdeu um pouquinho da força. Mas não quer dizer que ele é ruim, entendeu? Por exemplo, hoje você vai procurar imóvel, você abre o celular, você vai abrir ali imóvel web, zap, claro, região de Xangri-Lá, dificilmente vai ter todos os imóveis no portal, né? Mas você consegue estar encontrando alguma coisa. Cidade pequena, pior ainda, né? Só no site da imobiliária. E às vezes o site da imobiliária não está nem completo, né? Esses Sim. tempos eu até estava olhando uns imóveis em Lages, por curiosidade.
cara, é muito defasado algumas coisas, não é prático, falta produto, entende? Então tem alguns pontos ainda que tem que melhorar, mas é que site ainda não é algo. E é engraçado, a gente já está falando de 2024 e site às vezes não é algo tão simples da pessoa ter, né? Sim. Tá, nossa, agora vamos virar o inverso. E como é os corretores chegando lá te cobrando, te botando pressão para ter resultado? Porque é óbvio também que como a gente também está um pouco mais, a gente se puxa um pouco mais do que a média, a gente vai te cobrar bastante também. Como é que é estar desse outro lado sendo bombardeado, sendo feito cobrança de ter resultado? Ah, mas a de cobrança ela é muito alinhada, a gente sempre tá junto, né? E a gente sabe que também a Mas gente tem deve aquele ser momento. maior do que os outros estados, não deve? Te falar que o de Shangri-La é um dos mais tranquilos a gente trabalhar. Sério? Tem de outros locais que é mais parrudo, assim, é mais exigência. E porque o que acontece? Muitas vezes a gente não tem informação completa do que vem a cobrança, mas quando a gente cobra não vem a resposta, entendeu? Daí que a gente entende um pouquinho das coisas. Tá? Por exemplo, qual é o feedback dos leads? Tá bom? Não, tá chegando, mas desconversa, entende? Então, muitas vezes, quando tem essa desconversa, a gente sabe que o problema está em outro lugar, entendeu? Não está no E, anúncio. e a taxa de retorno vamos falar na parte técnica, tá? O corretor recebeu um lead, o que que tu acha? Deve imediatamente dar o retorno? Deve aguardar? Imediatamente. Quanto Imediatamente. antes. Quanto antes. Isso, isso. Porque, 5 minutos no até máximo porque, demorar. nossa, 5 minutos eu acho uma eternidade, porque Tem- daí o cara já entrou em outro site, já não vai lembrar o que que ele olhou, e já vai confundir tudo com outra pessoa, e assim vai, porque qual é a certeza que tu vai ter que ele só clicou no teu lead? Se ele está em busca de alguma coisa, ele vai clicar. Quando a gente quer comprar uma geladeira, a gente não vai em vários sites e clica. Então, por que que o corretor não vai fazer? Ele, como cliente, vai fazer a mesma coisa? Eu acho que 1 minuto, dois no máximo. Que aí ele tá. Eu procuro responder na hora, porque daí ele já sabe que foi da onde eu cliquei agora, é de tal imóvel. Ele sabe, ele tá quente ainda com a informação. E eu, pelo menos, acredito que 5 minutos é muito. Mas então é bom, que se deu 5 minutos é bom para todo mundo, porque vai ter um fôlego para nosso corretor responder, né? E a Mas parte. sabia que tem muita defasagem nisso e aí que entra as brechas de atendimento? Fala um pouco mais disso, eu não entendi. Assim, ó, como o atendimento da maioria é muito ruim, um quesito tanto de demora, às vezes atende rápido e mal, ou atende rápido e não deixa o cliente falar, antecipa algo que ele nem sabe. Muitas vezes esse é o principal problema. Ou pega o produto e insiste num produto, sendo que poderia jogar o cliente para outro. Então, muitas vezes o problema do próprio anúncio é o próprio corretor. Sim, teve uma exclusividade que uma empresa de Capão anunciou um imóvel nosso, há uns 2 anos atrás, na beira-mar ali, umas 10 imobiliárias anunciaram. Ninguém vendeu. Mas eu ainda perguntei para as empresas, digo, mas eles disseram, mas a gente não vendeu aquele, mas através daquele a gente vendeu muitos outros. Entendeu? Então o corretor conseguiu ter uma paciência, olhar, prestar atenção, escutar o que o cara queria e levar ele para o caminho. Teve um corretor que fez 7 vendas de um patrocinado que ele colocou naquele imóvel. Então, se o corretor fizer o trabalho mais prático, mais escutar mais, como tu falou, ele vai ter um retorno melhor. O lead não vai fora. Exato. Agradecer ao Henrique, que já está também conosco aqui. Caramba, acho que vai fazer 2, 3 anos já. É, Acho que 2 anos, meu
não lembro mais. Parceria longa já. Antes entrou o Léo da Lastra ali, um amigo nosso que está casado, nasceu filhinho. Na época a gente ia pra festa, né? Quando tu falou ali, DJ, ele, eu também conheço alguém que ia pra festa. Mas todo mundo foi um dia pra festa. Hoje a gente trabalha, né? Hoje a gente trabalha. E... Mas isso que tu falou, é difícil muitas vezes. E principalmente porque tem um estigma, né? Do gestor. Até porque tem muito gestor no mercado que, né, presta um outro serviço, né? Não o que se espera. E claro, cada um, né? Cada mercado vai ter sempre isso. Mas às vezes o gestor ele é visto de uma maneira diminuída, né? É só um gestorzinho, né, que fez um curso, né? Então tipo, fica, poxa, né? Tira aquele valor, né? Então às vezes o corretor ele enxerga de uma maneira diferente. Acontece isso em vários mercados. E é normal, até porque muitas vezes o gestor também se posiciona de uma maneira que, né, falta às vezes conhecimento e sem conhecimento te dá brecha para, né, ser não desprezado, né, mas tira um pouquinho da autoridade. Então, Sim. Mas eu acredito muitas vezes são ciclos. De vez em quando o profissional, tanto o gestor como o corretor ou a própria empresa, não está no ciclo dela. Dá um pouco, ele não está bem em casa, ou ele está mal financeiramente. Isso tudo interfere, né? E até sim, tu ter uma consciência, uma maturidade, que para tu chegar a ter uma clientela, tu dá teu feedback, dá teu tratamento, tu leva um tempo, muitas vezes o corretor se perde no caminho. Então, o lead até vem. Hoje eu escutei um podcast de um rapaz de São Paulo, que é um dos campeões de venda, e ele, no início da carreira dele, nem ele acreditava nele mesmo. Então, faz parte, que de vez em quando, por mais que tu entregue o lead bom, mas ele não está no momento dele. E aí a venda não vai fazer. E muitas vezes o gestor não está no momento dele também. Faz exato. parte, entendeu? E tem que entender isso. Nós mesmos, quando eu fechei o contrato contigo, eu disse que faz parte. O trabalho é feito. E tu tem que acreditar na outra parte que está do outro lado, que nem o cliente acredita na gente como corretor. Entendeu? Porque o que a gente vende? A gente vende credibilidade. Entendeu? A gente vende credibilidade. E você, o que nos vende? O cliente. Você nos traz o cliente até a gente. E a gente tem que entender que muitas vezes, se não houve o resultado esperado, a gente também tem que se culpar, né? Tem que se olhar para si mesmo. Mas eu dei o melhor de mim, eu me dediquei a esse produto, eu estudei esse produto, eu fui lá, eu olhei. Quando o lead chegar, eu vou estar preparado. Então, eu acho que as duas partes são importantes no processo. Porque senão não daria certo. E tanto dá certo que Xanglar investe pesado em anúncio, né? E, Exato, exato. e como é que se diz ali? O Antônio Lima, né? É um baita profissional aqui no litoral, faz vendas gigantes, tem uma empresa dele. Ele começou contigo desde o início, então. Isso, ele está junto desde o início, lá dos tempos primórdios, desde 2021. Ele é muito querido, gente boa, ele baita profissional. O nosso mercado aqui é grande, que tu tem que vir uma hora para cá, tem que vir Já aqui olhar, me convidou, eu conhecer. nunca fui, cara. Ah, mas tem que vir, tem que vir. Mas então tá, Bruno. Da minha parte aí, quero agradecer. É importante, tu acabou não dizendo o teu canal ali. Do Spotify? Isso. O meu canal do Spotify está no meu link da bio, não. Isso, tá. Então, quem Isso. quiser seguir ele, aconselho os corretores, principalmente que ele fala dos leads qualificados, ele fala de como anunciar em cada capital. Esse dia eu estava falando de Porto Alegre, eu escutei um outro podcast falando de Gramado. Então, como ele tem autoridade nesse assunto, para nós, corretores, que nós temos que vender, né? A gente tem que fazer anúncio, nós temos que saber vender. Não sou contra, não. Quem quiser fazer seu anúncio, beleza, tudo bem, tu é professor nessa área, né? Quem quiser aprender, ele tem curso nessa área.
Mas tu Mas eu acho que é corretor tem que mentor, entender. né? Tu é mentor, né? Tu entende que o pior do aluno é quando ele não segue a risca o que você falou para ele, né? Sim. Não, ele quer fazer a volta, ele quer dar a curvinha, ele acha que muitas vezes. Como é que eu vou explicar? Muitas vezes ele, por entender mais, ouvindo uma outra área, ele acha que do jeitinho dele, ele. Eu comento muito assim, cara, eu não sou mais inteligente que você, eu só errei mais que você. Então, confia e não comete os erros que eu cometi. Mas é Exato. isso. Já é difícil para ti, né? Sim, sim. Mas, Bruno, queria agradecer, queria que tu deixasse uma mensagem aí no final para quem nos escutou, nos ouviu, quem nos olhou até o final aí, deixasse uma mensagem. Eu, da minha parte, eu agradeço de coração. É sempre importante a gente ter profissionais como você, porque a gente se especializa, a gente acaba criando autoridade e a gente acaba aprendendo, né? E hoje, depois da pandemia, a parte digital avançou 15, 20 anos, né? Então, deixa os últimos minutos aí para você deixar um Ah, significado a bacana. mais para nós aí. Ah, bacana. Quero agradecer pela oportunidade de estar conversando com você, até pelos ensinamentos, né, conhecimentos, que não tem dúvida que você tem bastante, né? Você já viajou também para mais de 42 países, foi isso? 49 países e fui 40. para o Everest ano passado. Ah, que loucura, cara. Que mente você deve ter, né? Se eu já sou doido, você deve ser mais ainda. E, e deixar aqui para os corretores, né, focar mais no cliente e entender a jornada do cliente, trabalhar com um bom CRM, ter paciência, né, e não buscar uma venda milagrosa de um produto mais caro. Foca em produto bom, com liquidez. Todo o papo que você sempre fala, serve para todo corretor novo, é exatamente isso. Ouve o Marcos, só ouve ele, né? O anúncio é uma consequência. Muitas vezes, quanto mais inventa, mais complicado ele fica e menos resultado dá. Então, segue o básico, não tem erro. O básico ele funciona muito bem. Feijão E com arroz nunca erra, né? tem gente que fica brava às vezes, porque fala que é o óbvio funciona, e ficam bravos, porque não é assim. Mas obrigado, tá? Prazer conversar contigo. Igualmente, igualmente. Um abraço, doutor. Fica com Deus aí. Abraço, boa Tá? noite. Boa noite, boa noite.